Por que o Brasil não é uma potência mundial? Embora o Brasil seja um país com as maiores reservas de água doce do mundo, pelo menos 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável em casa. Ou pelo menos as coisas eram assim em 2017. No país em que mais se produz proteína animal, pelo menos 10% das crianças sofrem de desnutrição. Segundo análises desse mesmo ano, nosso investimento em educação básica foi 3 vezes menor que a média dos países desenvolvidos. O IBGE também informou que, em 2019, um pouco mais da metade das pessoas acima de 25 anos não tinha concluído o ensino básico, e menos de 18% dos brasileiros tinha ensino superior completo. É provável que hoje em dia, com todas as crises que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos, esse quadro tenha piorado ainda mais. Mas, por enquanto, não temos como saber. Afinal, o governo de Jair Bolsonaro cancelou o último censo do IBGE e deixou o Brasil às cegas sobre sua própria realidade. O mais triste é que, pelo pouco que sabemos, essas suspeitas não são mera implicância com o governo. O último levantamento feito apontou que mais de 55% dos brasileiros passou por alguma situação de insegurança alimentar no final do ano passado, o que significa que mais de 116 milhões de pessoas não sabiam se teriam o suficiente para se alimentar naquele dia ou até o final do mês. Isso também significa que pelo menos 19 milhões de brasileiros passaram e ainda passam fome durante a pandemia do coronavírus. E, é claro, as famílias mais atingidas têm gênero, classe e cor. As casas que mais sofreram com a insegurança alimentar grave são em geral chefiadas por mulheres não brancas, pobres e de baixa escolaridade. Isso não é uma simples coincidência, e tampouco significa que essas mulheres são incapazes de gerir o lar. O buraco é bem mais embaixo. Parece contraintuitivo pensar que um país tão rico em recursos seja emergente até hoje e enfrente problemas tão sérios de fome ou baixa escolarização. Mas a explicação para isso é bem óbvia e deprimente. Temos muitos recursos, mas sua distribuição é péssima desde a época colonial. E agora estamos vendo as consequências gravíssimas. O Brasil foi uma das várias colônias que passou séculos vivendo exclusivamente da monocultura, passando pela produção de cana-de-açúcar, mineração e café. Mas esse modelo de produção enriquece apenas uns poucos senhores de engenho. E, é claro, a renda gerada por essa produção permanecia concentrada nessa meia dúzia de senhores, que investiam apenas na própria monocultura e não se interessavam em ampliar o leque econômico do país. Esse modelo foi a regra da economia brasileira até o século passado, então é claro que nós ainda não conseguimos nos recuperar desse malefício e ainda vamos sofrer com esses resultados desastrosos por muito tempo. O mais irônico é pensar que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo e, ao mesmo tempo, é o que menos investe esse valor em serviços de qualidade para sua população. Nossa carga tributária passa dos 35% e mesmo assim nosso IDH é de 0,761. Mas não precisaríamos cobrar tantos impostos para sermos um país de primeiro mundo, e a Irlanda é um ótimo exemplo disso. IDH de 0,942 com uma tributação de apenas 22%. Porém, nossa realidade é muito diferente do que se vive por lá. Até dá para pensar que toda essa pobreza é proposital, e de alguma forma é isso mesmo. Isso também é algo que vem desde a colônia. Os detentores do poder político reforçavam ainda mais esse círculo vicioso de um sistema econômico que mantinha sua riqueza intocável, mesmo que, para isso, a esmagadora maioria das pessoas precisasse enfrentar a fome e a pobreza. E aí? Você já curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Continuando, esse problema de concentração de renda foi amenizado em países que diversificaram seus negócios, causando uma diluição de poder econômico e político. Mas o Brasil ainda hoje segue fielmente uma economia extrativista, que visa a exportação de commodities, como carne, soja, minério de ferro, celulose e outras matérias-primas.
Quase nada do que exportamos é industrializado. A questão é que, quando você se mantém fazendo a mesma coisa por séculos a fio e não vê vantagem em mudar seus métodos, você perde o interesse na inovação. Em especial porque a inovação depende de ações políticas e, como já dissemos, no Brasil o poder político se resume às mesmas pessoas que detêm o poder econômico e dependem dessa concentração de renda e da estagnação econômica do país. Em outras palavras, por que o grande latifundiário que detém enorme poder político apoiaria medidas de industrialização e desenvolvimento tecnológico se ele ganha dinheiro vendendo com sua fazenda ou sua mineradora? Nesse cenário, faz sentido que o Brasil não se interesse em desenvolver tecnologia ou mão de obra altamente qualificada, o que incide diretamente na nossa educação, pois ela foi feita exclusivamente para atender aos interesses dessa elite política e econômica. Vale lembrar que, se o homem branco e rico é a presença quase unânime nessa elite, então na outra ponta, do lado mais fragilizado e precário, normalmente está a mulher não branca de baixa escolaridade. As mesmas mulheres que tentam cuidar de suas casas, mesmo em situação de insegurança alimentar grave. Também não podemos esquecer de que, com a educação cada vez mais decadente, o investimento em tecnologia, pesquisa e inovação é praticamente indispensável. E mesmo quando as pessoas conseguem chegar a um ensino superior de excelência, na maioria das vezes isso ainda permanece restrito aos mesmos grupos elitizados do país. Um exemplo disso é que, pelo menos até 2017, 60% dos alunos que ingressavam na USP estavam entre os 20% mais ricos da população. Se estamos falando de uma universidade pública, gratuita e universal, então por que isso acontece? É simples. A educação básica no Brasil é precária e voltada para a produção de mão de obra barata, sendo muito falha em formar cidadãos críticos e pesquisadores, a menos que você esteja pagando por uma boa escola particular ou por um cursinho preparatório. Nesse contexto, o filho do latifundiário tem mais chances de passar no vestibular do que o filho da mulher não branca de baixa escolaridade. Agora que já sabemos como o Brasil entrou nesse buraco, nos resta saber se existe esperança para nós. Tudo depende de uma diluição de poder econômico e político, o que certamente não será fácil de conquistar, mas não é impossível. Em primeiro lugar, precisamos tirar vantagem de que ainda somos um país democrático e, até certo ponto, podemos escolher nossos governantes. Se a bancada do boi e da bala tiver menos força no Congresso, é bem provável de que mais propostas para educação e desenvolvimento sejam levadas adiante e comecem a receber a devida atenção. Quando isso acontecer, talvez toda a população gradativamente comece a ter acesso a uma educação básica de qualidade, e com isso o Brasil poderia se desenvolver. É um processo lento que exigirá décadas de investimento pesado até render os primeiros frutos. Mas, levando em consideração que isso certamente diminuiria a quantidade de pessoas que passam fome no país, será que o investimento não vale a pena?